Oi, temperadinhos! O que a gente veio fazer, bicha? Adivinhem! Ai, nunca sei quando é as duas. Eu voltei aqui na minha versão 3.5 de Beth Lago, nova personagem que eu vou interpretar na minha vida, para mais um Mulheres Soda! Agora é Mulheres Bota, Mulheres Soca, Mulheres Roda. Eu não olho pra nada e olho pra tudo. Já que vocês ficavam reclamando tanto do corte, do silêncio, agora a gente vai falar assim. Porque a gente lê os comentários, né? A gente se importa com a opinião de vocês. Antes, chegando aqui, a Rochelle telefonou pra gente e falou: pelo amor, não aguento mais. Ó, a Rochelle já tá com voz da Maria Conceição Tavares. Por favor, parem de falar porque senão ela tem que cortar, né? Então paramos. Mas agora vamos voltar. Marie, quem é a mulher soda de hoje? A mulher soda de hoje é uma cantora, compositora, atriz, embaixadora da ONU e ativista pelos direitos humanos e contra o apartheid sul-africano. A mulher soda de hoje vai ficar eternizada na história como uma das principais vozes do artivismo e da música popular africana. Já tô com a música dela na cabeça aqui, ó. Tá. A mulher soda de hoje viveu mais de 30 anos em exílio do seu próprio país por causa do seu ativismo. Finalmente é a Princesa Peach. Ai, gente, alguém comprou o clonazepam dele? Porque o Bowser vem numa navezinha de palhaço e rapta ela. Ninguém e ela fica quer saber disso. Vamos lá, gente, chama a vinheta. A mulher soda de hoje é... Miriam Makeba! Vocês já devem ter ouvido. No TikTokzinho, menina. Não tá no TikTok? Vocês viram como ela tá moderna? Minha sobrinha me mandou. Até sabe o que é TikTok. Já deve ter ouvido essa música. É uma obra-prima. Vocês sabem o que significa o nome dessa música, Makeba? É o sobrenome da Braba. Que é sabe? isso que a gente veio falar aqui pra vocês hoje. É dela. É a própria. Então, Ritinha, agora que a gente já falou o nome dela, revelamos quem é a nossa grande mulher soda de hoje. Conta pra gente um pouquinho desse caldo cultural, desse contexto social e histórico em que Miriam Makeba viveu, pra gente entender um pouco mais da vida, das conquistas dela e do ativismo dela. Chique. Moçada, eu sempre fico com essa tarefa, que é a de cuspir pra entrar, né? Ai, que delícia! Que não é simples, não é fácil, porque eu tenho a coisa de 5 minutos. E hoje, eu tenho que, nesses 5 minutos, fazer a coisa de explicar o apartheid na África do Sul. Não faremos. Para a gravação. Mas, como de costume e praxe, aqui na descrição, cheio de coisinhas. Por isso que a gente tem uma inteligente e uma bonita. Eu sou bonita, né? Eu vou tentar fazer o seguinte. O que é a apartheid? Essa palavra já revela alguma coisa. Já comecei estudos de cultura, vem comigo. Apartheid é afrikaners, que é a língua que vai ser forçada goela abaixo dos povos originários africanos, no caso, esse território inventado chamado África do Sul, enfiado goela abaixo por gerações de holandeses, reino-unidenses, nossa, a galera é né? Holandeses e outra galera bunda suja da Europa. O que é apartheid? Essa palavra significa separamento, apartação, apartamento. E ela vai dar cabo de um regime de segregação racial. Sabe Israel-Palestina? Sabe como os palestinos vivem em Gaza? Sabe os checkpoints? Sabe ser desterrado da própria terra? É a mesma coisa, um regime de segregação racial. A África do Sul é um território que vai ser colonizado, pra gente contar bonitinho essa história, mas cheio de podcast aqui, você pode ouvir tudo. A gente tem que voltar lá no século XVIII, 1790 e blau, quando começam as guerras entre os holandeses e os ingleses pelo território. Eles querem aquele território. Então, desde o século XVIII, eles estão lá encafifados falando, esse território é território de gente branca europeia, né? E aí, moçada, o apartheid vai ser esse regime de segregação racial que vai encontrar aparato na força repressiva do Estado, polícia e exército. No aparato formal e jurídico do Estado, só pra você saber, enquanto o regime vigorou, dos anos 40 aos anos 90, são mais de 300 leis impedindo pessoas da África do Sul, o povo originário, de ter terra, de usar banheiro, de casar, de fazer sexo,
de ir para a universidade. Então, fora as leis de segregação racial de Jim Crow, que você deve conhecer melhor, a gente fala muito disso no canal, que é: esse banco não é para você, esse ônibus não é para você, esse bebedouro não é para você, e assim sucessivamente. Só que essa minoria branca sempre é muito menos do que 20% da população do país. Então, essa minoria branca, menos de 20%, eles detinham todos os direitos civis e políticos. Então, a população negra estava proibida de votar. Até quando? 1994, quando elegem o Nelson Mandela. Ontem na história, né? Ontem no relógio da história. Então, é tanto absurdo, tanto absurdo. Então, eu achei que a forma mais potente de fazer isso era pegar um compilado de dados. Primeiro vi isso num podcast que é o Podgel, com o professor Tom Nascarenas. Ele é um professor de geografia que vai tornando, né, acessível os conteúdos, em especial conteúdos de pré-vestibular, vestibular, curso preparatório, etc. O Tom, ele separa um compilado de dados dos anos 70. Então, pra você saber, o regime do apartheid vai ser movido por um partido de extrema-direita, nazista, na África do Sul, que é o Partido Nacional da África do Sul. E aí esse Partido Nacional, ele vai vencer umas eleições ali durante a ascensão nazifascista, né, nos anos 40, só que já tem lei proibindo gente preta de ter terra desde 1913. Então, eu vou dar a situação dos anos 70, porque esse período, a Mari vai contar tudo pra vocês, de quando a Miriam Makeba é exilada, tenta voltar, não consegue. A carreira da Makeba vai explodir mundial, cinquentinha. E aí, moçada, eu quero dar o cenário dos anos 70 pra vocês. Então, bora lá, alguns fatos. Esses dados são de 1978, então é quase 80. População, você tinha 19 milhões de pessoas negras, 4 milhões de pessoas brancas. Agora, como que estava a terra? 87% da terra do país na mão das pessoas brancas. Pessoas negras com menos de 13% da terra. Como que estava a distribuição de impostos? Pessoas negras recebiam menos de 20% dos impostos em melhoria do seu saneamento, escola, saúde, transporte, rua, pavimento, etc. Pessoas brancas, mais de 75%. Número de médicos. Se prepara. Pessoas negras, um médico para cada 44 mil pessoas. Pessoas brancas, um médico para cada 400 pessoas. Educação. Um aluno negro custava ao Estado, tinha de investimento, $45 por ano por aluno. Um aluno branco, $696. Para terminar, mortalidade infantil. Pessoas negras, a taxa de mortalidade infantil de bebês e crianças 0 a 3 anos é de 40% se for no campo. Então imagina isso. Uma família do interior na África do Sul, que não está em Joanesburgo, de cada 10 filhos, 4 vão morrer. Se for na cidade, é 20%. Então a cada 5 morre um. Então esse é o índice de mortalidade infantil em 1978 na África do Sul para pessoas negras, que o regime de apartheid vai promover. Sabe qual era a taxa de mortalidade de pessoas brancas, para crianças brancas? 2,7%. Você falou dessas proporções no regime de apartheid, né? Que é um regime abertamente de separação. Mas o quanto a gente aqui no Brasil tem proporções um pouco parecidas num certo apartheid também, né? A gente aqui vive um apartheid velado. Esse cenário brutal, ele vai causar uma revolta absurda. As Nações Unidas vão produzir sanções, as Olimpíadas vão produzir sanções. O mundo, quer dizer, né? O horror do mundo é sempre para inglês ver. Mas o mundo vai estar horrorizado com a situação até que vozes consigam contar da situação. Porque ela era varrida para debaixo dos panos. E aí eu acho que a gente entra na Dona Miriam. Então, Makeba nasce em 1932, pertinho de Joanesburgo, lá na África do Sul. A sua mãe e seu pai tinham etnias diferentes, mas eles eram pessoas da classe trabalhadora, pessoas humildes. A mãe dela tinha que fazer trabalhos domésticos, trabalhar como babá, e o pai trabalhava como professor. Mas o pai da Makeba faleceu quando ela tinha 6 anos de idade. E aí, a partir disso, ela já teve que começar a trabalhar e procurar serviços, desde muito criança, para ajudar no sustento da casa.
casa. Tem uma coisa interessante sobre a mãe da Makeba, que ela era uma sangoma. Eu não sei se estou falando certo, me perdoem se eu estiver usando a pronúncia errada, mas ela era uma curandeira tradicional e empregada doméstica. Mas também, segundo as biografias dela, a família sempre teve muito contato com a música, o que eu achei também muito interessante. O pai dela tocava piano e a mãe dela tocava vários instrumentos, e um dos irmãos dela era colecionador de discos, ele colecionava discos. Então, a Makeba cresceu nesse ambiente musical, ela cresceu com essa influência da música desde muito criança. Uma outra coisa que é triste, porém interessante também na biografia dela, é que ela passou os 6 primeiros meses dela de vida na prisão com a mãe dela. A mãe dela estava fabricando um tipo de cerveja artesanal para vender clandestinamente e conseguir incrementar as entradas, né, o dinheiro da família. Só que ela foi descoberta, a família não tinha o dinheiro para pagar a multa e por causa disso a mãe dela passou 6 meses na prisão e a Makeba, como era uma criança recém-nascida praticamente, passou os seus 6 primeiros meses de vida na prisão com a mãe. Aí você já começa a entender um pouco da condição de vida, né, que essas pessoas tinham. Então ela tinha uma atividade clandestina para poder aumentar a renda da casa, mas ela foi presa por isso. A Makeba, ela frequentou uma escola primária metodista e desde muito nova também já entrou para os corais, tanto da escola quanto da igreja. Ela foi batizada numa igreja batista da África do Sul e desde então também entrou para o coral da igreja e ela já se destacava pela sua voz, pelas suas interpretações, pelo jeito que ela cantava. Durante a sua juventude, ela participou de vários grupos. O primeiro que ela entrou foi em 1954, para um grupo do primo dela, que chamava The Cuban Brothers, lá em Joanesburgo ainda. Ela também teve um grupo só de mulheres, que chamava The Skylars, mas ainda eram projeções pequenas, assim, ainda era meio local, ela ainda não tinha uma projeção muito grande. A grande virada da carreira dela foi quando ela participou de um filme chamado Come Back Africa. Esse filme falava sobre o apartheid na África do Sul. E quando a Makeba foi para Veneza para a estreia do filme, para a premiere do filme em Veneza, ela já não pôde mais voltar, porque ela participou desse filme e lá ela virou uma persona não grata na África do Sul, e desde então não pôde voltar para sua terra natal. Ao denunciar, e de forma não proposital, a personagem dela no filme, mas ao denunciar o regime absurdo da minoria branca, o governo da África do Sul rasgou o passaporte dela, ela não tinha mais direito de retornar ao país. De Veneza, ela morou um tempo na Europa ainda, mas a carreira dela foi ganhar muita projeção quando ela foi para os Estados Unidos. Lá ela conheceu várias personalidades da música, das artes, do cinema, da cultura negra, da cultura afro que estava nos Estados Unidos. Com essa mistura toda, esses contatos todos, ela começou a se profissionalizar, cantar profissionalmente, cantar em casas de jazz, misturar os ritmos pop estadunidenses com os ritmos africanos. Isso foi chamando a atenção dos produtores musicais, das gravadoras dos Estados Unidos. Ela gravou um primeiro álbum que não fez tanto sucesso assim. Logo depois do lançamento desse álbum, ela foi dispensada da gravadora. Não era pra ser. Mas logo depois, a gravadora recontrata ela por perceber que existe um apelo nessa arte da Makeba. Então ela tinha uma arte exótica para os brancos e uma arte de resistência que ecoava com a população negra dos Estados Unidos. 60 é o primeiro álbum solo. É, o primeiro álbum de estúdio. E o primeiro Grammy é 65. 66. 66? 66. Que doideira. Em 6 anos, ela foi a primeira mulher africana a ganhar um Grammy. Está um luxo. Também nos anos 60, a mãe da Makeba falece na África do Sul. Elas ficaram separadas durante muito tempo e logo depois teve um massacre de Sharpeville, onde ela perdeu também outros parentes e amigos. E ela não pôde voltar para a África do Sul nem pro velório e enterro da própria mãe. Talvez valha contar que esse massacre, ele é também o ponto de virada nessa coisa que é a eminência de uma guerra civil na África do Sul. Esse massacre é estopim para a prisão do Nelson Mandela. O Nelson Mandela é líder de um grupo na África do Sul, de uma etnia. Ele vai ser preso em 62, sentenciado à prisão perpétua em 64 e vai ficar preso até o regime do apartheid ser desmantelado nos anos 90. Para vocês saberem, houve um protesto. Durante o protesto, 69 pessoas, quase todas negras, vão ser assassinadas pelo Estado nesse protesto. E depois, o Estado da África do Sul vai decretar um estado de emergência, um estado de exceção, e vai prender 18 mil pessoas para desmantelar o movimento de resistência. É durante esse momento que o Nelson Mandela é preso. Vale contar para vocês, quando a Makeba falece,
o Mandela faz um discurso e fala que ela era a voz dela, a música dela, era um signo de esperança para o povo na África do Sul. Em 1999, ela recebe e é condecorada com uma medalha presidencial pelo Nelson Mandela. A partir desse massacre, de todos esses acontecimentos que vão se intensificando na África do Sul, é que a Makeba sente a necessidade de falar mais e cantar mais sobre a situação do apartheid no sul da África. Em 1963, ela fala pela primeira vez na Assembleia da ONU sobre o regime de apartheid na África do Sul. Muitas das músicas da Makeba foram proibidas de serem tocadas na África do Sul, inclusive as músicas que não falavam necessariamente sobre política. Músicas que falavam sobre qualquer tema foram proibidas e os discos dela eram vendidos clandestinamente. Então, vocês veem a força e o poder da voz e do discurso da Makeba, porque mesmo que ele tenha sido proibido pelo Estado, pelo poder, pela minoria branca, de alguma forma a população queria ouvir a voz dela e se identificava com o que ela falava nas músicas. E enquanto no Brasil tá tendo ditadura civil-militar e a gente tem artista exilado, censurado, clandestino, isso também estava acontecendo, ainda com uma volta do parafuso mais perversa na África do Sul. Um outro fato bem interessante é que em 1964 ela tem contato com o Sivuca, que é um multi-instrumentista, maestro, compositor brasileiro que se identifica com a música da Makeba. Há uma identificação entre um estilo de música brasileira e a música africana que a Makeba traz, e ele começa então a produzir ela, e com a produção e ajuda, né, esse apoio do Sivuca, ela lança o segundo álbum. Esse segundo álbum faz um grande sucesso, e é logo depois dele que ela ganha o Grammy. E aí você fala, nossa, então Makeba estava no topo, estava fazendo muito sucesso, carreira assim, ó, astronômica, napoleônica. E nesse ponto, em 1968, ela se casa com um líder dos Panteras Negras. Mas ela se casou com um líder dos Panteras Negras, que era um grupo de resistência negra nos Estados Unidos. E por causa disso, ela perde o apoio dos estadunidenses brancos. Oh, meu Deus, caramba, não esperava isso acontecer. É igual quando eles descobriram que a Beyoncé era negra. Vocês brancos não têm coração. E aí, o governo dos Estados Unidos, que não ficou nada feliz com isso, cancelou o visto dela. E mais uma vez, Makeba é exilada do seu país de residência, dessa vez indo morar com o seu companheiro em Guiné. A partir disso, ela continua fazendo shows, mas dessa vez por vários países da África, inclusive cantando em vários eventos de independência de várias regiões. A cada país que se tornava independente, ela estava lá na cerimônia de independência cantando. E é por isso que ela vai ganhar esse pseudônimo Mama África, né? Porque era a voz dessa mãe que estava lutando por liberdade para todos esses territórios. Olha, gente, arrepiei. Eu também. Esse é o ponto dela, né? Ela nunca, mesmo exilada, ela nunca deixou de cantar África, ela nunca deixou de falar do apartheid, dos crimes que eram cometidos, da repressão da população por uma minoria branca colonizadora. Então ela era anticolonialista, anticapitalista, pró-movimento de direitos humanos, movimento negro. Ela era uma grande ativista e artista. Sim. Isso destacou muito ela também nesses anos que ela produziu, né? Nos anos 90, como a Rita fala, o apartheid foi desmantelado e ela retorna para a África do Sul. Em 91, ela grava um álbum com ninguém mais, ninguém menos do que Nina Simone. Bravíssima. As duas brabérrimas. E em 99, como eu já falei, também ela é condecorada com essa medalha de honra por Nelson Mandela. E ela teve também o visto garantido em vários países, um visto meio que humanitário, por causa do ativismo dela, da participação dela na ONU, da denúncia dela do apartheid. Tem vários países que começam a abrir suas portas para Makeba e conceder vistos humanitários para ela. Vou deixar um link na descrição, que é de uma entrevista que ela dá para um programa de TV, se eu não me engano, da Islândia. Quando ela conta para essa galera o que é o apartheid, mas ela fala uma coisa muito interessante, que é o efeito que o apartheid tem na imaginação dos sujeitos. Ela diz assim: a branquitude é incapaz de imaginar que alguma coisa existia antes dela. É como se o homem branco chegasse em África e, puf, a África passa a existir. E antes não tinha nada. Então, a medicina é trazida, a civilização é trazida, a arquitetura é trazida, e os milênios de acúmulo. De conhecimento acumulado.
Então, essa entrevista é maravilhosa. Vou tentar achar uma com legenda e deixar aqui pra você. Tem muitas entrevistas maravilhosas com ela no YouTube e as falas dela são todas muito potentes. Ela também fala muito sobre a união das pessoas africanas no mundo inteiro. Ela sempre reforça o quanto é importante que as pessoas africanas que foram tiradas, arrancadas de seus países, né, lá no continente africano, se unam e lutem pela liberdade, lutem pelos seus direitos, porque o que ela fala, né, a condição da pessoa africana não é a mesma em todos os países, mas ela também não é diferente. Sim. Ela é um ícone. Sim. Yes, Queen! Ela é tão maravilhosa que, eu tô olhando aqui, Lira, a gente tá gravando o áudio e gravamos já 35 minutinhos. Chega. Então, eu acho que a gente pode encerrar apenas dizendo que escutem Miriam Makeba, conheçam a Miriam Makeba, para que ela deixe de ser um nome cantado numa trend do TikTok e você acorde para entender que ela é uma das personagens mais importantes que passou pela história da arte no planeta. Não tem mais o que acrescentar. Ela é uma mulher soda por ter vivido tantos anos longe da própria pátria, mas nunca ter deixado de cantar e falar sobre e demonstrar o amor dela e a indignação por toda a violência que esse continente sofria e ainda dela sofre, né? Sim. Bom, então a gente se vê meizinho que vem. Esperamos que vocês tenham gostado desses. Curte, compartilha, comenta e façam parte do nosso clube de apoiadores e apoiadoras pervertidinhas. Tem clube do livro, tem aulão, sorteio de livro autografado. Bom, enfim, clica lá e fica sabendo de tudo. Um beijinho! Tchau!